Imagine por um instante que tudo aquilo que você busca, paz, clareza, força interior, não está lá fora. Nem num livro difícil, nem num retiro distante, nem sequer numa técnica complexa com nomes exóticos. E se eu te dissesse que o portal para a transformação mais profunda que você pode viver está acontecendo agora mesmo dentro do seu corpo? Mais precisamente, num ar que entra e sai pelas suas narinas. Pode parecer simples demais, quase banal para a mente que vive faminta por soluções grandiosas e explicações elaboradas, mas é justamente aí que mora o paradoxo. Porque, como ensinou Eckhart Tolle, a prática espiritual mais poderosa que existe é também a mais simples. Observar a respiração. Só isso. Não é uma técnica para mestres, nem um ritual reservado a monges em silêncio absoluto. É uma abertura disponível a qualquer pessoa, a qualquer hora. No meio do trânsito, no intervalo do trabalho, ou enquanto você escuta essas palavras agora mesmo. Ao voltar a atenção para o ar que entra e sai do corpo, algo muda. De forma sutil, mas poderosa. Você interrompe o ciclo hipnótico de pensamentos que te carregam de lá para cá como folhas ao vento, e nesse exato momento surge uma brecha. Uma pausa no ruído interno, um espaço entre um pensamento e outro, e é nesse espaço que a presença aparece. Não como um conceito, mas como uma experiência viva, pulsante, silenciosa. Sabe aquela sensação de finalmente chegar em casa depois de um dia caótico? É mais ou menos isso que acontece quando você pousa a sua atenção na respiração. O corpo relaxa, o tempo desacelera, a mente perde um pouco do seu poder de dominação e o que antes parecia urgente começa a parecer apenas barulhento. A sabedoria de Tolle não está em prometer uma vida sem dor, mas em apontar um caminho para viver acima do sofrimento desnecessário. Ele não te convida a pensar melhor, ele te convida a pensar menos, a sentir mais, a estar mais. Observar a respiração é como voltar para o agora com um gesto de gentileza. É um retorno silencioso ao único lugar onde a vida realmente acontece. Aqui, agora, nesse momento, nesse corpo, nessa inspiração. Você pode ter passado a vida toda buscando respostas fora, mas e se o que você procurava com tanto esforço sempre esteve respirando dentro de você? É sobre isso que vamos falar a partir de agora. E eu te convido a ficar comigo até o fim, porque talvez, ao final desse mergulho, você não encontre algo novo, mas reencontre algo que nunca deixou de estar aí, esperando apenas que você respire e perceba que já chegou, que já é, que já está aqui, agora, no silêncio entre duas respirações. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Você já parou para perceber que está vivo? Não apenas saber que está, mas sentir que está. Não estamos falando de um pensamento, de uma ideia sobre a vida, mas de algo mais sutil, mais íntimo, mais verdadeiro. Imagine, por um momento, que você pudesse atravessar o barulho dos seus pensamentos e tocar um silêncio. Mas não um silêncio vazio, morto, um silêncio vivo, pulsante, presente. É isso que acontece quando você simplesmente observa a sua respiração. Parece simples demais, não é?
E mas o simples é o que a mente mais despreza, porque a mente busca o extraordinário, onde só o essencial transforma. Eckhart Tolle nos revela que, ao repousarmos a atenção na respiração, algo surpreendente acontece. Uma nova dimensão de consciência começa a emergir. Não é imaginada, não é forçada. Ela surge. E com ela vem uma percepção que quase sempre passa despercebida: o corpo interior. Não estamos falando da estrutura física que você vê no espelho, mas de algo mais profundo, a energia viva que pulsa por trás da sua existência. Um campo sutil, silencioso, mas profundamente presente. Ele está sempre ali, só que você quase nunca o percebe. É como o pano de fundo de uma tela. A tela está cheia de imagens, pensamentos, sensações, emoções, mas o pano de fundo é sempre o mesmo, estável, silencioso. E só se revela quando você deixa de olhar só para as imagens. Ao inspirar e expirar conscientemente, não é só o ar que entra e sai, é a própria vida que se revela, em forma de calor, de leve vibração, de um leve formigamento que percorre braços, mãos, barriga, como se algo dentro de você estivesse dizendo: estou aqui, sempre estive. Você já sentiu isso? Não é sensação de pele, é percepção de existência. Como se o seu corpo deixasse de ser apenas um objeto físico e passasse a ser um portal para o agora, para o ser, para aquilo que você é antes de qualquer pensamento sobre você mesmo. Essa prática não exige esforço, não exige crença, não exige tempo, só exige presença. Ao direcionar sua atenção para a respiração, você retira o combustível da mente que corre desenfreada. Você interrompe o hábito inconsciente de se identificar com cada pensamento que surge e começa a descobrir um lugar mais estável, mais silencioso, mais verdadeiro. É como sair de um mar agitado e tocar a terra firme pela primeira vez. Enquanto a mente te arrasta entre o ontem e o amanhã, o corpo interior te ancora no agora. Você percebe que não precisa entender a vida para senti-la. Não precisa controlar nada, porque algo dentro de você já sabe o que fazer. Seu coração bate sem sua permissão, seu sangue flui sem seu comando, suas células se renovam em perfeita harmonia. Tudo isso acontece agora mesmo. Existe uma inteligência viva sustentando tudo isso, silenciosa, mas poderosa. E ela está mais próxima de você do que seus próprios pensamentos. Ela é você, sem as histórias, sem os rótulos, sem as distrações. E é por isso que essa prática é tão profunda, não porque ela muda o mundo lá fora, mas porque ela muda a forma como você está nele. Presente, inteiro, conectado. Essa consciência não é teórica, é visceral. É uma lembrança do que você realmente é. E quanto mais você a acessa, mais percebe que o barulho mental nunca foi você, que a ansiedade nunca foi você, que a dúvida, o medo, o esforço constante para ser alguém são apenas camadas, superfícies, ruídos. Por trás de tudo isso, há uma calma que não vem de fora, mas de dentro, do centro do seu campo energético. E quando você toca isso, nem que seja por alguns segundos, tudo muda. Não porque o mundo se transforma, mas porque você parou de resistir, parou de correr, parou de se perder e começou a sentir que está aqui, agora, vivo, respirando, consciente. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Mais uma vez.
Agora, esqueça tudo o que disseram que você precisa fazer para estar em paz. Todos os métodos, todos os livros, todos os passos. E sinta o ar entrando, o ar saindo. Essa é a porta, e ela sempre esteve aberta. Há uma prática espiritual tão simples que a maioria ignora. Não porque não funcione, mas porque não parece grandiosa o suficiente para a mente que idolatra o complexo. E, no entanto, é exatamente essa simplicidade que carrega o poder de transformar tudo. Observar a respiração, sentir o corpo por dentro, estar presente. Sim, você já ouviu isso antes, mas a questão não é ouvir, é permitir que isso se torne real. Quando você une a consciência da respiração à percepção do corpo, algo extraordinário acontece. Você ancora a sua atenção no agora. E o agora, por mais invisível que pareça, é o único lugar onde a vida realmente acontece. Pense nisso. O que você chama de passado é apenas memória. O que chama de futuro é apenas projeção. Mas o corpo só existe aqui. É impossível sentir o seu pé amanhã, ou respirar o ar de ontem. Tudo que é vivo, tudo que é verdadeiro, acontece agora. E à medida que essa percepção se aprofunda, o corpo começa a mudar de significado. Ele deixa de ser um objeto separado e se revela como um campo de presença. É como se, de repente, ele se tornasse transparente. E por essa transparência, você enxergasse algo maior, uma inteligência viva que não só te habita, mas é você. E mais do que isso, que é tudo. O silêncio ao seu redor ganha densidade. O ar que toca sua pele parece conter algo invisível. Até mesmo os sons comuns, um carro na rua, um passarinho distante, ganham um brilho diferente, como se fossem manifestações de algo sagrado. E o mais impressionante, nada mudou fora de você. Foi você quem mudou por dentro. Esse é o efeito de estar presente. Mas não apenas com a mente, presente com o corpo, com o ser, com o espaço inteiro da consciência. É como se você deixasse de ser um observador e passasse a ser parte da paisagem. Não mais alguém vendo o mundo, mas o próprio mundo, respirando. Essa prática, embora pareça sutil, é uma revolução silenciosa, porque ela dissolve, pouco a pouco, a ilusão de separação. E com isso, a ansiedade diminui. A urgência some. A mente perde a tirania. E mesmo quando os pensamentos voltam, mesmo quando a mente tenta te arrastar para longe, existe agora uma âncora. Você sabe como voltar. Basta respirar. Basta sentir. Basta estar. É como lembrar de uma música esquecida, ou reencontrar uma paisagem da infância. Há algo profundamente familiar nisso tudo. Como se essa presença, esse silêncio, fosse o seu verdadeiro lar. O corpo, então, deixa de ser apenas matéria e se torna passagem, não para fugir do mundo, mas para habitar o mundo de outra forma, com mais leveza, mais clareza, mais verdade. E o que antes era só mais um cômodo da casa, agora parece um templo. O que era só ar, agora é espaço sagrado. E o que era só o seu corpo, agora é uma ponte entre o visível e o invisível, entre o som e o silêncio, entre o tempo
e o eterno. Existe algo que ninguém nunca te contou. Algo que você talvez tenha intuído em momentos de silêncio, de beleza, de contemplação profunda, mas que logo foi abafado pela voz alta da mente. Uma sensação sutil, quase imperceptível, de que você faz parte de algo muito maior do que pensava. Você já sentiu isso? Num pôr do sol que te calou por dentro, na respiração que veio do nada e te acalmou, ou naquela sensação de que o tempo parou por um segundo e tudo parecia exatamente como deveria ser? Eckhart Tolle aponta para essa experiência com uma simplicidade que desarma até os mais céticos. Ele não oferece uma nova crença. Ele te convida a sentir, e não apenas o corpo, mas o espaço. Sim, o espaço. Não o espaço como ausência de coisas, mas como uma presença viva, silenciosa, inteligente. Ralph Waldo Emerson, o filósofo americano do século XIX, captou isso em uma frase poderosa. Vivemos no colo de uma inteligência imensa. Essa inteligência não está lá fora. Ela nos envolve, nos penetra. E mais do que isso, ela é o que somos. Mas por que não a sentimos o tempo todo? Porque estamos presos dentro da mente, dentro de pensamentos incessantes, julgamentos, identidades rígidas. Vivemos como se fôssemos um corpo separado, um eu isolado, tentando sobreviver num mundo hostil. E essa é a maior ilusão de todas. O que Tolle revela, com a autoridade de quem vive o que ensina, é que essa divisão entre o eu e o mundo não passa de um hábito mental. E que, ao acessar a presença, essa presença que é sentida no corpo e percebida no silêncio do espaço ao redor, essa ilusão começa a se desfazer. Você percebe que o que você é não termina na sua pele. Você é também o espaço entre você e a cadeira. É o silêncio entre dois sons. É o intervalo entre dois pensamentos. E quando essa percepção se aprofunda, tudo muda. Você não está mais olhando para o mundo como um observador separado. Você é o mundo se observando através de si mesmo. Você é parte do campo invisível de consciência, do mesmo campo que pulsa nas árvores, nas nuvens, nas ondas, nas pedras. Já reparou que o espaço nunca oferece resistência? Ele acolhe tudo: o som, o movimento, a dor, a alegria. Ele nunca entra em conflito com o que é. E você pode fazer o mesmo quando percebe que é esse espaço. Esse é o ponto onde a espiritualidade deixa de ser conceito e se torna uma experiência viva. Você se torna o pano de fundo silencioso onde a vida acontece. E não importa o que se manifeste, pensamentos, emoções, ruídos, desafios, esse pano de fundo permanece intocado. Essa inteligência viva não está separada de você. Ela te habita. Ela é você. Não como personagem, mas como presença consciente. E a grande virada acontece quando você percebe que não precisa chegar a essa presença. Ela já está aí, sempre esteve, debaixo do ruído, por trás da correria, entre uma respiração e outra. Você só precisa notar, sentir o corpo por dentro, sentir o espaço ao redor e, mais profundamente, sentir que você é o espaço que contém tudo isso. Essa percepção não vem com esforço, ela vem com rendição, com uma escuta silenciosa, com a coragem de ficar com o que é,
sem tentar mudar, corrigir, julgar. E aí, paradoxalmente, tudo começa a mudar. A ansiedade se dissolve porque não há mais um eu lutando contra o tempo. O medo perde força porque você se sente parte de algo indestrutível. E o amor deixa de ser um sentimento passageiro e se torna o estado natural de quem já não se sente separado de nada. Não é preciso entender tudo isso intelectualmente. Aliás, tentar entender pode ser um obstáculo. É preciso sentir. E você já sabe como. Respire. Sinta o seu corpo. Sinta o espaço ao redor. E sinta o silêncio entre estas palavras. E perceba que você não está no mundo. Você é o mundo, respirando através de um corpo, pensando através de uma mente, mas sendo, sempre, presença. Então, talvez agora tudo comece a fazer mais sentido. Ou talvez não. Porque a verdade que transforma não é aquela que se entende com a cabeça, mas a que ressoa no corpo, a que silencia, a que toca algo dentro de você que sempre soube, mas foi esquecido. A humanidade moderna vive numa espécie de hipnose coletiva, correndo sem parar, conectada a tudo menos a si mesma. Vivemos viciados em distração, em telas, sons, estímulos, como se estivéssemos tentando escapar de alguma coisa. Mas escapar de quê? De nós mesmos. Do peso de estar presos dentro de uma mente que nunca para. Dos pensamentos que nos perseguem. Das emoções não digeridas que carregamos como sombras. Do eco constante de um ego que nunca se satisfaz. E quando essa dor se intensifica, o que fazemos? Buscamos esquecer. Dormimos demais, bebemos demais, consumimos demais, trabalhamos demais, pensamos demais. Mas Eckhart Tolle aponta algo que contraria essa rota de fuga. Não é afundando na inconsciência que se encontra alívio. É indo além do pensamento. Não abaixo, como fazem os vícios, mas além, como faz a presença. E o caminho para isso não exige mais conhecimento, nem mais esforço, nem teorias sobre o universo. Exige algo tão simples que a mente, em sua arrogância, tende a desprezar. Respirar, sentir, estar. Voltar ao corpo, voltar para o agora. Voltar para casa. É curioso pensar que a solução para o sofrimento humano não está em algum futuro distante, nem em uma fórmula secreta escondida nas montanhas do Himalaia. Está no próximo fôlego, no calor das mãos, na vibração sutil que percorre seu peito quando você apenas sente. A maioria das pessoas passa a vida tentando se encontrar. Mas o que elas buscam? Não está perdido. Está encoberto. Encoberto por camadas de ruído, de pressa, de máscaras, de crenças herdadas. E tudo isso pode começar a se dissolver agora mesmo. Não com esforço, mas com atenção, com presença. Você não precisa lutar para despertar. Precisa apenas parar de se distrair. Não se trata de abandonar o mundo, mas de se lembrar de quem você é enquanto vive nele. Não se trata de se isolar numa caverna, mas de transformar o modo como você habita cada momento. Não é sobre se tornar alguém melhor. É sobre parar de se identificar com aquele que sofre, luta, se compara, se culpa. E quando você faz isso, mesmo que por alguns segundos, algo se abre. Uma clareza, uma leveza, um silêncio. Um silêncio tão pleno que não precisa de mais nada.
porque você percebe que já tem tudo. Sempre teve, só não estava olhando. Você não é o barulho da sua mente. Você é o espaço que observa o barulho. Você não é a dor que sente. Você é a consciência que a acolhe. Você não é o personagem. Você é a tela onde o personagem aparece. E quanto mais você volta para a respiração, mais esse reconhecimento se solidifica, não como uma ideia, mas como uma verdade viva, um estado de ser. Você está cercado por uma inteligência que não pode ser compreendida com palavras, mas que pode ser sentida no silêncio da sua presença. Na paz que surge quando você para de resistir. Na simplicidade de um momento sem julgamento. Não é necessário acreditar em nada, nem seguir ninguém. Basta uma decisão silenciosa, um gesto interno de não fugir mais de si, porque o que você está buscando é exatamente aquilo que está te buscando agora, através desse exato instante, através dessa inspiração, através desse convite para apenas estar. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.